Antes de interpretar a Bíblia, precisamos entender que a Bíblia não é para ser interpretada conforme as minhas convicções, meus achismos e aquilo que eu penso estar correto. A Bíblia é a palavra de Deus, é a forma que Deus quis se comunicar com a humanidade. E para interpretar ela da maneira correta, precisamos ter regra, precisamos ter análise contextual, precisamos ter análise linguística, precisamos ter fundamentos e principalmente propósito. Eu sou Caio Marques, você está no meu canal. Eu quero fazer um convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar e fazer tudo aquilo que os youtubers pedem, tá bom, meus queridos? Me ajude a alavancar o meu canal aqui no YouTube. Meus irmãos, antes de ir para a aula, eu quero já fazer a indicação de alguns livros. Quero indicar este livro aqui, Hermenêutica Avançada, Princípios e Processos de Interpretação Bíblica, de Henry Winkler, publicado por Edições Vida Nova. Edições Vida. Depois que você leu esse daqui, do Henry Winkler, você vai para esse aqui, ó. Um convite à interpretação bíblica, a tríade hermenêutica, história, literatura e teológica, tá bom? Publicado por Edições Vida Nova. Este livro é fundamental, tá bom? É excelente. Depois que nós se aprofundamos nesses livros aqui de hermenêutica, aqui é uma hermenêutica mais ortodoxa, uma hermenêutica mais clássica, mais fundamentalista. Nós iremos para esse aqui, ó. Tá bom? A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação. Este livro, A Espiral Hermenêutica, ele é uma nova abordagem. Por isso que você tem que estar bem fundamentado nesses dois livros para conseguir absorver aqui a Espiral Hermenêutica do Osborne, publicado por Edições Vida Nova. Excelente. E depois que você leu aqui a Espiral Hermenêutica, já conseguiu entender as novas abordagens, tem que vir para esse aqui, ó. Kevin Van Hooser. Há um significado neste texto, interpretação bíblica, os enfoques contemporâneos, publicado pela Vida. Tá bom? Este livro aqui, meus queridos, é especial, tá? Ele é fantástico. Ele trabalha as escolas de interpretação, as linhas de interpretação com enfoques contemporâneos. Tá bom, meus queridos? Precisa ter já uma certa bagagem, um certo conteúdo para ler o Kevin Van Hooser, tá bom? É excelente. Então, vamos lá para o vídeo? Queridos, qual é o objetivo da hermenêutica bíblica? O objetivo da hermenêutica é capacitar o aluno a interpretar as escrituras com rigor técnico, fidelidade ao texto e responsabilidade espiritual. Então, saindo do achismo para uma exegese consistente. Este é o objetivo da hermenêutica bíblica. Quando nós falamos de objetivo, nós precisamos falar também de fundamento. Qual é o fundamento? O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar, é a arte de interpretação. Tem uma diferença de exegese. Exegese é extrair o significado original do texto. E exegese é inserir ideias no texto. É um erro crítico. Então, há uma diferença de hermenêutica, que é a arte, a ciência da interpretação. Exegese é você extrair do texto o seu significado. E exegese é inserir ideias no texto. É um erro muito crítico, tá? Perdão. E sendo assim, texto sem contexto, pretexto para a heresia. Uma frase já bem conhecida aí no mundo teológico, né? Então,
todos os alunos, os estudantes de teologia já sabem que texto sem contexto, pretexto para heresia. Tá bom, meus queridos? Então, por que a hermenêutica ela é importante? Sabe por que a hermenêutica é importante? Porque existem uns distanciamento entre o intérprete e o texto. Existe alguns distanciamentos. O que significa esse distanciamento? Temos aqui 4 distanciamentos. Distanciamento histórico, distanciamento cultural, distanciamento linguístico e o distanciamento teológico, tá bom? A gente vai passar ponto a ponto aqui sobre esses distanciamentos para que você entenda a importância da hermenêutica para a interpretação bíblica. O distanciamento histórico. O texto ele foi escrito há milhares de anos. Por exemplo, o último livro a ser escrito é o livro de Apocalipse, segundo a tradição e alguns estudiosos. Ele foi escrito entre 90 a 96 depois de Cristo. Então nós já temos o que aí? Cerca de quase 2000 anos entre o último livro a ser escrito até a nossa era, até o nosso dia de hoje. E o segundo subtópico aqui, por que existe um distanciamento histórico? Porque há contextos políticos, sociais e religiosos que são completamente diferentes do nosso contexto de hoje. Então, esse aqui é o distanciamento histórico. Distanciamento cultural. Por que a hermenêutica é importante? Porque nós estamos em uma cultura diferente. Existem costumes, valores, práticas diferentes na época do contexto bíblico. Por isso, são essenciais a hermenêutica. A hermenêutica é essencial. E esses costumes, esses valores, essas práticas que eram realizadas no contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, casamento, escravidão na Bíblia, temos os sacrifícios na lei e etc. Isso tudo é um contexto cultural que vive e que existia na época do contexto bíblico, tá bom? Que hoje já não existe mais, e por isso que é importante você entender que nós estamos num distanciamento cultural muito grande da cultura bíblica, tá bom? Nós temos também o distanciamento linguístico. Por quê? Porque o texto original do Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Esses são a língua, o idioma em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, tá bom? E também o distanciamento linguístico, precisamos ter traduções que nem sempre captura todo o sentido da palavra. Então, por isso que é especialmente fundamental a hermenêutica bíblica, porque nós temos hoje traduções, e essas traduções geralmente não vão capturar o real sentido do texto. Então, por isso que existe um método de comparação de traduções, para quem não consegue fazer uma exegese diretamente do texto original, tá bom? E também nós temos o distanciamento teológico. Por quê? Porque a revelação ela foi progressiva ao longo da Bíblia. Deus não revelou tudo completamente no primeiro momento. Ele vai se revelando gradualmente. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Então esse é o distanciamento teológico que nós estamos hoje. Hoje nós temos a revelação fechada. Cristo já encarnou, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu que vai vir buscar a sua igreja. O cânon já está fechado. Então nós estamos em um distanciamento teológico muito grande. Entendemos aqui um pouco sobre distanciamentos para você entender a importância da hermenêutica. Tá, para a interpretação precisamos de um método. E qual é o método que eu sugiro? É o método histórico gramatical, tá bom? Mas espera aí, eu nunca ouvi falar deste método, eu não conheço esse método, o que significa?
O método histórico-gramatical é uma abordagem exegética de interpretação bíblica que visa descobrir o sentido original pretendido pelo autor, analisando o contexto histórico, cultural e geográfico e as regras gramaticais da sintática e lexicais, que é a gramática do texto. Este é um método histórico gramatical que eu recomendo para que todos nós consigamos fazer uma interpretação mais coerente, tá bom? E você já tem agora um método de hermenêutica bíblica. Você precisa agora entender algumas regras para a interpretação bíblica, tá bom? A principal regra da interpretação bíblica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. João Calvino já afirmou: as Escrituras é o melhor intérprete de si mesmo. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando você pega um texto difícil, você vai lá para um texto do mesmo assunto mais claro. Então você interpreta o texto difícil à luz do texto mais claro e mais fácil, tá bom? Este é o princípio para se interpretar a Bíblia. Temos aqui também que analisar o contexto histórico-cultural, tá bom? De cada livro. Por exemplo, quando você estiver pegando um texto para estudar, para montar uma pregação, você precisa fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem escreveu? Você precisa descobrir o autor daquele livro. Para quem ele está escrevendo? Você tem que descobrir o destinatário do livro. Quando que o autor escreveu? Qual foi a data? Então você precisa fazer essas perguntas. E agora, em qual situação o autor está escrevendo? E qual é a situação do destinatário? Qual era o problema ou objetivo do autor quando ele pega para escrever? Você tem que fazer a pergunta também: costumes culturais dos destinatários. Aqui entra uma opção de costumes judaicos, mundo greco-romano. Você tem que analisar tudo isso diante do seu texto. Então, vamos recapitular. Você tem que fazer a pergunta: quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, em qual situação escreveu, qual era a situação do destinatário, qual é o problema que o autor quer tratar. Você tem que analisar os costumes culturais do destinatário. Tudo isso aqui é para você chegar até o texto, tá bom, meus queridos? E quando você fez essas perguntas no texto, você agora vai ter que entender qual é o contexto literário daquele texto que eu vou estar analisando, estudando, tá bom? A Bíblia, ela é uma biblioteca de livros. Ela é composta, é uma biblioteca literária, tem vários gêneros literários. Se você quer estudar um pouco mais sobre gêneros literários, quero indicar o livro de Gordon Fee aqui, tá bom? Este livro é Entendes o que Lês. Ele trabalha bastante gêneros literários. Eu não trouxe ele aqui no livro, mas eu quero fazer a indicação, tá aqui na minha estante, tá bom? Então vamos lá, quais são os principais gêneros literários que incluem dentro da Bíblia? Nós temos narrativa, nós temos lei, nós temos sabedoria, nós temos poesia, nós temos profecia, evangelhos, epístolas, literatura apocalíptica. Esses são os gêneros literários que existem na Bíblia. Então, quando você pega um texto em uma narrativa, o método hermenêutico é diferente de você interpretar uma poesia, por exemplo, tá bom? Então, são os principais gêneros literários que nós precisamos ter o entendimento de identificar esses gêneros, tá bom? Aí agora também nós temos o contexto linguístico e textual. Primeiro, para entender aqui o contexto linguístico e textual, nós temos que fazer uma comparação de traduções. Por quê? Porque temos dois tipos de traduções. Temos a equivalência formal, que é a literal,
E nós temos a equivalência dinâmica, que é a funcional e acessível, que traduzindo é a linguagem de hoje. Então nós temos dois tipos de traduções, equivalência formal e a equivalência dinâmica, tá bom? Precisamos saber qual é a Bíblia que nós temos. Isso é de extrema importância para que a gente venha conseguir interpretar o texto. E sempre comparando traduções. Você vai pegar uma Bíblia literal, você vai pegar uma Bíblia de equivalência dinâmica, para você fazer comparação do texto. Sabe por que isso é interessante? Porque aqui nós já entramos no campo semântico. E para quem não sabe, a semântica é o ramo da linguística que estuda o significado de palavras, frases e expressões de um contexto específico. Ela analisa o sentido denotativo, literal, e o sentido conotativo, figurado, tá bom? Além de relações com a sinonímia, antonímia, a polissemia. Isso tudo aqui é essencial, meus irmãos, para você ter uma interpretação correta. Eu vou passar ponto a ponto aqui, tá bom? Sinonímia. O que significa sinonímia? Você sabia que palavras têm sentidos semelhantes? Então a sinonímia, ela trabalha aqui com palavras com o mesmo sentido, com sentidos semelhantes. Nós temos a antonímia, que são palavras com sentidos opostos. E nós temos a polissemia, que são palavras com múltiplos sentidos. Então nós temos dentro de uma tradução essas três regras. Por isso que é importante você fazer uma comparação no campo semântico de palavras para você conseguir entender o que o autor está querendo dizer. Tá bom? Nós também temos aqui, para fazendo toda essa análise aqui que eu já passei, nós temos que evitar esses erros hermenêuticos que são comuns. Por exemplo, versículo solto, isolando do contexto, alegorização excessiva, aplicação sem interpretação, fazer uma leitura emocional do texto. Isso tudo são erros que nós precisamos evitar, tá bom? Fazendo todo esse roteiro aqui que eu já passei para vocês, vocês vão conseguir ter uma interpretação mais correta e mais coerente do texto bíblico. Lembrando que nós estamos em um vídeo de YouTube, não tem como abordar ponto a ponto, tá? É só princípios aqui para você conseguir aí entender um pouco mais sobre hermenêutica bíblica, para você conseguir ter uma noção do que o autor está querendo dizer naquele momento. Tá bom, meus queridos? E quais são as ferramentas que eu preciso ter? Bom, eu já indiquei alguns livros aqui, tá bom? Também precisa ter dicionário bíblico, comentário bíblico, expositivo e exegético. Aqui nós temos alguns comentários, lá em cima também tem. Precisamos ter lexos ou interlineares do texto hebraico e do texto grego, para você ir vendo cada significado, trabalhando as palavras no original. Isso aqui tudo, meus queridos, você seguindo esse passo a passo aí que eu passei, você vai sair de um intérprete amador para um intérprete de excelência, tá bom? Você vai sair do amadorismo para a excelência. Isso aqui é fundamental para nós, tá? Nós precisamos ter o gosto pela interpretação bíblica coerente, certa, lógica do texto bíblico, tá bom? Agora eu quero deixar uma pergunta para vocês. Você está interpretando a Bíblia corretamente? Ou apenas confirmando o que já acredita ser a sua interpretação? Oh, Jesus! Como é que está a sua interpretação bíblica? Como você está interpretando o texto bíblico? Fica aqui para reflexão de todos aqueles que estão assistindo o vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários. Interpretação bíblica, tá bom? Comenta, compartilha, curta, se inscreva no canal, ativa o sininho. Meus irmãos, me ajude, por gentileza, a bater as minhas metas aqui, a crescer no canal no YouTube.
Nós não temos aqui uma estrutura profissional para gravar vídeos e o nosso único objetivo é transparecer bom conteúdo de teologia aqui na internet, é mostrar e levar conteúdo bíblico do evangelho, de coisas de Deus aqui na internet. Tá bom, meus queridos? Fique aí com esse roteiro aqui de interpretação bíblica para que venha conseguir interpretar o texto corretamente. Espero ter ajudado um pouquinho aí nessa tarefa tão importante da teologia bíblica, tá bom? Da teologia cristã. Meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.